E aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos dando seguimento, né? Eu quero conversar com vocês acerca da matéria de serviços públicos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre serviços públicos, definir basicamente conceito, classificação, delegação de serviço. Dos temas que a gente trabalhou aqui, serviços públicos entra naqueles que têm a maior quantidade de questões nas provas de vocês, tá? Então, é um tema que tem uma quantidade grande de questões, é um tema que costuma ser cobrado com uma frequência grande nas provas de OAB, tá certo? Então, para começar, eu primeiro preciso que você entenda que o conceito de serviço público é um conceito que vem evoluindo ao longo do tempo. Exatamente. Por quê? Porque a ideia é de que serviço público não é toda atividade do Estado. Durante um tempo, a doutrina defendia, a escola do serviço público francesa, a doutrina costumava defender que todas as vezes que o Estado atuasse na busca do interesse público, seria serviço público. Só que, na verdade, nem toda atividade do Estado na busca do interesse público é serviço público. O Estado executa uma série de outras atividades. O Estado exerce poder de polícia, o Estado explora atividade econômica. Então, eu não posso dizer que todas as vezes que o Estado atua na busca do interesse público, estará configurada a ideia de serviço público. Por isso, a doutrina moderna, ela costuma apresentar para a gente 3 requisitos que devem se somar, 3 elementos que são necessários para a conceituação de uma atividade como serviço público. Então, a doutrina costuma dizer que para que seja serviço público devem estar presentes o que a gente chama de substrato material. E o substrato material é a ideia de que o serviço público, ele nada mais é do que uma comodidade ou utilidade prestada à sociedade de forma contínua. Então, para começar, a gente vai ter na cabeça que o serviço público nada mais é do que uma utilidade ou comodidade material prestada continuamente à sociedade. Serviço público é isso. Utilidade ou comodidade material que vai ser usufruída pela sociedade de forma contínua. Então, sempre que você pensa no serviço público, você pensa numa utilidade, numa comodidade material que é prestada continuamente à sociedade. O serviço, ele não tem início, meio e fim, Ele é uma prestação contínua, ele não se conclui, está concluído o serviço. Não, o serviço é uma prestação que vai sendo executada de forma contínua, é uma prestação ordinária, é uma execução normal de atividade. Por isso, para começar, quando você pensar no serviço público, vai pensar numa prestação contínua de atividade que oferece uma comodidade ou utilidade à sociedade. Mas não basta isso. É uma utilidade ou comodidade material prestada continuamente à sociedade e prestada sob o regime de direito público. É o que a gente vai chamar de trato formal. Ou seja, para que uma atividade seja serviço público, ela deve ser prestada sob o regime de direito público, ainda que parcialmente público. Muitas vezes se delega a prestação de serviço a concessionárias, permissionárias. Mesmo nesses casos, o serviço vai ser prestado sob o regime parcialmente público. Então, continuidade, responsabilidade objetiva, aquelas regras de direito público vão ser aplicadas à prestação do serviço. Então, o raciocínio é de que esse serviço deve ser prestado pelo Estado sob o regime de direito público. A definição dos serviços públicos está na Constituição e na lei. É a lei, é a Constituição Federal que regulamentam quais atividades podem ser consideradas serviços públicos. Então, eu começo lhe dizendo isso. É comodidade ou utilidade material que é prestada continuamente à sociedade, que é prestada sob o regime de direito público, ainda que parcialmente, mas sempre com princípios e regras de direito público. E o último elemento que eu preciso que você saiba é o elemento subjetivo. O serviço público deve ser prestado pelo Estado, direta
ou indiretamente. Isso é importante. Quando eu digo a vocês que o serviço público é prestado pelo Estado, não significa dizer que ele é prestado pelo Estado sempre de forma direta, porque não é. O serviço pode ser prestado pelo Estado de forma direta, mas também ele pode ser prestado pelo Estado de forma indireta, mediante contratos de concessão e permissão. Então a ideia é de que esse serviço público vai ser prestado pelo Estado diretamente ou mediante contratos de concessão e permissão. Não é necessariamente uma prestação direta pelo Estado. Isso não é verdade, tá? O serviço público, ele tem que ser prestado pelo Estado, mas o Estado pode prestá-lo de forma indireta. A gente costuma dizer que o Estado, ele é responsável por promover a prestação do serviço. Então, quando eu digo promover a prestação do serviço, isso significa dizer que em algumas situações ele vai prestar o serviço diretamente, em outras situações ele vai prestar o serviço de forma indireta. Não vai ser a prestação direta do serviço em qualquer hipótese. Tranquilo? Mas, quando eu digo a vocês, então, que o serviço público é comodidade ou utilidade material prestada continuamente à sociedade sob o regime de direito público e prestado pelo Estado direto ou indiretamente, eu estou abrindo mão de confundir serviço público com outras atividades. Então, por exemplo, diante disso que você acabou de anotar, eu já não posso confundir serviço público com obra. Por quê? Porque o serviço público, ele é contínuo, né? Ele é uma prestação contínua de atividade. A obra não. A obra é estanque. Ela tem início, meio e fim. Então, eu não confundo o serviço público com obra, porque a obra, ela não é uma atividade contínua. Muitas vezes, a obra é indispensável à prestação do serviço. Então, existem várias situações em que a obra é necessária à prestação do serviço, mas ela não se confunde com ele. Então, eu não posso confundir a obra de um hospital com a prestação do serviço de saúde. Eu não posso confundir a obra de um metrô com a prestação do serviço de transporte. Então, mesmo naquelas hipóteses em que a obra seja necessária à prestação do serviço, ela não se confunde com o serviço propriamente dito. Obra e serviço são atividades absolutamente díspares. Então a ideia é de que o serviço é uma atividade contínua, a obra não. A obra é estanque. Ela tem início, meio e fim. Às vezes demora, né? Mas ela tem início, meio e fim. Também já não posso confundir serviço público com o exercício do poder de polícia pela administração. Por quê? Enquanto o serviço público oferta à sociedade uma comodidade ou utilidade, no caso do poder de polícia, não. O que nós temos é uma restrição. O poder de polícia, ele impõe a particulares uma determinada limitação, uma determinada restrição, buscar o interesse público de uma forma específica. Não se dá a prestação do serviço da forma do poder de polícia, embora ambos sejam direcionados à busca do interesse público, porque o poder de polícia impõe limitações ao particular. Na busca do interesse público, o Estado impõe limitações ao particular e não oferta a ele comodidade ou utilidade, tá? Então a ideia é que o leigo diz assim, o serviço público de trânsito, né? Não é serviço público de trânsito. Nesse caso, quando você enxerga as atividades de trânsito, você está diante do poder de polícia, da administração. É a limitação do exercício do poder de polícia, não é uma prestação de serviço. Agora, quando eu trato de serviço público, aí sim eu estou falando de uma oferta de comodidade ou utilidade à sociedade. E por fim, eu não posso confundir mais serviço público com a exploração de atividade econômica pelo Estado. Porque quando o Estado explora atividade econômica, ele o faz sob o regime de direito privado. A exploração de atividade econômica pelo Estado abre mão das prerrogativas públicas e o Estado explora a atividade econômica em livre concorrência, em pé de igualdade com o particular. Por isso, a exploração de atividade econômica pelo Estado é feita sob o regime privado. Enquanto a prestação de serviço é feita numa atividade pública, com finalidade pública, num regime de direito público, a exploração de atividade econômica é feita sem as prerrogativas de Estado, tá? Então, sem confundir com as outras atividades, nós vamos dizer que o serviço público, que é o que interessa para a gente nessa aula, é comodidade ou utilidade prestada continuamente à sociedade sob o regime de direito público e prestada pelo Estado de forma direta ou indireta, tá? E aí,
Antes da gente entender como é que funciona a classificação e delegação de serviço, eu quero trabalhar alguns princípios que vão nortear o estudo dessa atividade. Eu não vou repetir todos os princípios da primeira aula, tá? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, todos esses devem ser respeitados pela administração na prestação do serviço. Isso é indiscutível. No entanto, eu tenho alguns serviços, alguns princípios setoriais relevantes à análise da prestação de serviço público. Para começar, eu quero que você saiba que o serviço público deve ser prestado respeitando-se o princípio da generalidade ou universalidade. Sempre que você pensar em serviço público, vai entender que o serviço público deve ser prestado a todos, ou pelo menos a maior quantidade de pessoas possível. Quando eu falo de universalidade, quando eu falo de generalidade, eu estou lhe dizendo que o serviço público deve ser prestado a toda a sociedade. É claro que em pleno século XXI, eu sei que existem pessoas que não têm tratamento de esgoto. Obviamente, existe um limite que a gente chama de reserva do possível. As possibilidades são limitadas e as necessidades são ilimitadas. Então, a gente precisa adequar as necessidades àquilo que a administração pública tem a possibilidade de executar. Por isso, para começar, quando eu falo de generalidade ou universalidade, eu estou lhe dizendo que o serviço público deve ser prestado a todos, dentro dos limites do possível. A prestação do serviço, ela não pode ser direcionada a uma determinada camada da população. O serviço público deve ser prestado a toda a coletividade. Ele deve ser disponibilizado a toda a sociedade. Dentro dos limites do possível, o serviço público deve ser prestado a todos. Não se pode direcionar o serviço a algumas camadas da população. O serviço público deve ser prestado a todo mundo, tá? Mas não basta isso. A ideia da generalidade, ela inclusive ganha suporte de outros princípios, e um deles é o princípio da modicidade, ou modicidade das tarifas. A ideia é de que o serviço público deve ser prestado a custo baixo. Eu repito, dentro dos limites do possível, as tarifas devem ser módicas. As tarifas na prestação de serviço devem ser as mais módicas possíveis, porque com isso se garante o acesso a todo mundo. Se o serviço for prestado a custo alto, ele acaba direcionado para as camadas mais favorecidas da população. Então, para evitar que o serviço seja direcionado a uma camada mais favorecida da população, ele deve ser prestado a toda a sociedade. Esse serviço, ele deve ser prestado a todos, ele deve ser prestado a toda a sociedade. Claro que, em razão disso, deve-se buscar tarifas módicas na prestação do serviço, sem atingir o lucro, que é garantia da empresa prestadora. Pessoal, esse princípio da modicidade das tarifas, inclusive, vem justificando o que nós chamamos de fontes alternativas de receita. Nos contratos de concessão de serviço público hoje, se admite que as concessionárias busquem fontes alternativas de receita além das tarifas do usuário. Então, a empresa de ônibus, ela se remunera como? A princípio, cobrando tarifa do usuário. Mas, além de cobrar a tarifa do usuário, ela pode colocar uma placa publicitária no fundo do ônibus. Isso é uma fonte alternativa de receita. E essa fonte alternativa de receita, ela acaba por garantir essa prestação do serviço de forma com custo baixo. Essa modicidade da tarifa, ela acaba sendo garantida no momento que a empresa pode buscar outras fontes de receita. Essas fontes alternativas visa a garantir esse princípio da modicidade. Tranquilo? Está na moda a fonte alternativa de receita. De vez em quando cai na prova de vocês. Agora, além da modicidade, além da generalidade, cortesia. Cortesia é educação, tá? É urbanidade no trato com o usuário. Então, o serviço público deve ser prestado de forma cortês. O usuário deve se sentir acolhido pelo prestador de serviço. Quando você vai lendo os livros de doutrina sobre isso, você vai rindo, né? Quando você entra no ônibus, o sujeito arranca o ônibus, você sai catando ficha. A verdade é que a cortesia, ela não conseguiu sair do papel ainda na maioria dos serviços públicos.
mas é um princípio aplicável à prestação do serviço, à urbanidade. Cortesia, urbanidade, é educação no trato com o usuário. Afinal, o prestador do serviço é, antes de mais nada, um fornecedor e o usuário é, antes de mais nada, um consumidor daquele serviço que está sendo executado, tá? Além disso, adaptabilidade ou atualização. Adaptabilidade ou atualização nada mais é do que a ideia de que o serviço público deve ser prestado se buscando as técnicas mais modernas de prestação dentro dos limites do possível. O Estado, ele não tem que ter a tecnologia de ponta, a última lançada ontem no Japão, mas também o Estado não pode atuar com os serviços públicos obsoletos, né? Não dá para investir na prestação de um serviço obsoleto. O Estado tem que buscar as técnicas de prestação mais modernas na prestação do serviço. Dentro da execução da atividade, o Estado deve sempre buscar encontrar técnicas de prestação que sejam mais modernas. A modernidade das técnicas, as técnicas mais modernas de prestação garantem essa atualização do serviço ou essa adaptabilidade. O prestador do serviço vai se adaptando às técnicas mais modernas de prestação para manter uma boa execução dessa atividade. Teoricamente, por enquanto teoricamente, se o serviço público for prestado com técnicas modernas, ele vai ser mais eficiente, né? Na teoria, as técnicas modernas de prestação visam a garantir eficiência na execução da atividade. Também, pessoal, o serviço público deve ser prestado respeitando-se o princípio da continuidade. Esse, eu não vou gastar muito tempo não, porque nós falamos sobre ele na primeira aula. A não interrupção na prestação do serviço. Lembrando que a própria Lei 8987 traz uma ressalva a esse princípio da continuidade. A princípio, o serviço público não deve ser interrompido, né? A continuidade é a prestação ininterrupta, a prestação contínua do serviço público. No entanto, o artigo 6º, parágrafo 3º, só lembrando, da própria Lei 8987, diz que não viola a continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica ou por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Então, não viola a continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica, também não viola a interrupção por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação emergencial ou desde que se avise antes, resguardados os interesses da coletividade, né? Por fim, só para a gente concluir aqui, eu quero lembrar a vocês que o serviço público deve respeitar o princípio da isonomia, da igualdade. E essa isonomia é a isonomia formal e a isonomia material. Ou seja, não basta simplesmente o tratamento igualitário. A igualdade material é aquela que diz para a gente que devem se tratar igualmente os iguais e devem se tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então a isonomia é aquela que garante exatamente isso. Um tratamento igual aos iguais, um tratamento desigual aos desiguais na medida das suas desigualdades. O serviço público, ele deve ser prestado respeitando essa ideia de isonomia material. É por isso, pessoal, que muitas vezes, quando a gente trata da prestação de serviço público, você enxerga situações que parecem quebra de igualdade, mas que, na verdade, é garantia de igualdade. Ações afirmativas. Sistema de cota para a universidade pública. Isso visa garantir a isonomia. Pelo menos na teoria, o que se busca aqui é a isonomia material. A isonomia material como? É o entendimento de que nesses casos em que eu estou falando com vocês, que existe uma necessidade de prestação do serviço, né, para toda a sociedade, na verdade, se fez uma pesquisa, se verificou que o ensino público de nível superior estava sendo prestado somente a determinadas camadas da população, e com isso se buscou
garantir o acesso a outras pessoas, né, egressos de escola pública, negros, pobres, né, pessoas de classe social mais baixa, que precisariam desse auxílio para ingressar no serviço público de nível superior de ensino. Então, nesse caso, nós temos uma tentativa de se igualar juridicamente àqueles que não são iguais, faticamente. Isso é igualdade, tá? Essas ações afirmativas visam a garantir o princípio da isonomia, ok? Antes da gente entrar nos aspectos referentes à delegação, eu queria fazer duas classificações importantes de serviço público. A primeira é uma classificação que toma por base a utilização do serviço. E aí, quanto à utilização, os serviços públicos podem ser uti singuli ou individuais, e eles podem ser uti universi ou gerais. Então, nós temos os serviços individuais, ou uti singuli, e nós temos os serviços gerais, ou uti universi. O que é isso? Primeira coisa que você pensa, todo serviço é geral. Universalidade, generalidade, foi um dos princípios apontados na prestação do serviço, né? É verdade. Mas essa classificação, ela não toma por base a prestação do serviço, ela toma por base a utilização do serviço. Por isso, a gente tem que mudar um pouquinho os aspectos. A ideia é de que quando eu trato de serviço público e uti singuli ou individual, eu estou falando de um serviço que é prestado a todos. Esse serviço individual é um serviço que é prestado a toda a coletividade, mas o Estado, ele consegue mensurar a utilização individual desse serviço. Então, o serviço individual é assim, ele é prestado a todos e o Estado consegue verificar quem é o usuário do serviço e quanto que cada usuário utiliza desse serviço. Isso é um serviço individual. Então, o serviço individual ou uti singuli é aquele serviço que é prestado a toda a coletividade, mas que é possível fazer uma medição individual de utilização. O Estado tem como saber quem é o usuário e ele tem como saber quanto que cada usuário utiliza desse serviço, tá? Exemplo, energia elétrica. Você paga de energia elétrica o tanto que você gasta, está lá no seu medidor. O Estado consegue ver quem é o usuário do serviço de energia elétrica e ele consegue ver quanto que cada usuário utiliza desse serviço. Então, o que você vai pagar de energia elétrica é aquilo que você usou no seu medidor. Está dizendo quanto você usou de energia elétrica. Eu consigo fazer a medição individual da utilização. É por isso que esses serviços individuais, como é possível mensurar a utilização individual, ele vai ser cobrado também individualmente. Então, esses serviços são cobrados por meio do pagamento de taxas ou tarifas. Taxas ou tarifas que serão proporcionais à utilização. Então, a ideia é de que esse serviço uti singuli ou esse serviço individual, ele vai ser custeado por meio da cobrança de uma taxa ou de uma tarifa que será proporcional à utilização. Quanto mais você usar, maior a taxa que você vai pagar, ou tarifa. Quanto menos você utilizar, menor a taxa ou tarifa que vai ser utilizada por você. Então, na prática, esses serviços individuais ou uti singuli, eles serão custeados por meio da cobrança de taxas ou tarifas individualizadas. É possível saber quanto que cada pessoa está utilizando e, por isso, eu vou cobrar individualmente, por meio de taxa ou tarifa. Eu cobro individualmente da prestação do serviço. A ideia é de que esse serviço individual, ele tem também uma cobrança individual, né? A taxa é tributo, a tarifa não, é preço público. Os serviços gerais são diferentes. Esses são serviços que são prestados a todos e que são usufruídos por todos simultaneamente. Não é possível se mensurar a utilização individual desse serviço. Então, o serviço geral ou uti universi, ele é usufruído por toda a coletividade de forma simultânea. O Estado, ele não tem como medir a utilização individual desse serviço. Então, iluminação pública. Você não pode dizer assim, ó, iluminação pública eu uso pouquíssimo. Eu já quase não saio de noite, né? Não é possível. O Estado, ele não tem como mensurar essa utilização individual. É impossível medir a utilização individual desse serviço. Por isso, nesse caso, quando você pensa num serviço geral, em que você não consegue medir, mensurar quem são os usuários, e ainda não consegue saber quanto que cada usuário utiliza desse serviço,
esses serviços devem ser custeados pela Receita Geral, decorrente da cobrança de impostos, né? A gente sabe que alguns serviços como iluminação pública hoje têm o pagamento de contribuição. Mas, a princípio, é uma contribuição que tem que tomar por base qualquer outro aspecto, como localização da moradia da pessoa, mas não tem como ser computada a forma de utilização e a quantidade de utilização, porque eu não tenho como medir a utilização desses serviços, ok? A minha segunda classificação é uma classificação que toma por base a prestação do serviço. A primeira não, essa tomou por base a utilização. Quanto à prestação, os serviços públicos podem ser exclusivos ou eles podem ser não exclusivos. Então, nós temos serviços que só o Estado pode prestar e nós temos serviços liberados aos particulares. O serviço público exclusivo, ele pode ser um serviço público exclusivo, indelegável. Para começar, nós temos serviço público exclusivo que não admite delegação. Serviços como segurança pública, organização judiciária, administração tributária, são serviços públicos exclusivos indelegáveis. Esses serviços só podem ser prestados pelo Estado e só podem ser prestados diretamente. O Estado, ele tem o dever de prestar esses serviços de forma direta. É um serviço público indelegável, tá? Também temos os serviços públicos exclusivos delegáveis. É a maioria deles, tá? O serviço delegável, a gente consegue enxergar energia elétrica, telefonia, transporte público. A maioria dos serviços admitem delegação a particulares. E aí, nesse caso, o Estado só ele pode prestar, mas ele pode prestar de forma direta. Ou ele pode prestar de forma indireta. É o Estado quem presta esse serviço, mas em algumas situações ele presta diretamente, em outras situações ele presta indiretamente. Então é um serviço público exclusivo delegável. É um serviço que admite delegação. Ele deve ser prestado, mas ele pode ser prestado de forma indireta pelo Estado, tá? E também nós temos alguns serviços públicos exclusivos de delegação obrigatória. São aqueles serviços que o Estado tem o dever de prestar, mas ele também tem o dever de delegar. Então, serviços como televisão, rádio, serviço cartorário, o serviço de televisão, radiodifusão de sons e imagens, ou de radiodifusão sonora, por exemplo, são serviços de delegação obrigatória, porque num país democrático, os meios de comunicação não podem estar no monopólio da administração. Então, em Cuba, só tem uma TV estatal. Aqui não. Aqui, o Estado presta o serviço diretamente, então TV Brasil, TV Câmara, TV Senado, mas ele também delega a particulares. A Globo, a Record, a Band são concessionárias do serviço público de televisão, de radiodifusão de sons e imagens. São serviços de delegação obrigatória. O Estado tem o dever de prestar, mas ele também tem o dever de delegar, tá? Agora, além dos serviços públicos exclusivos, sejam eles delegáveis ou não, nós temos os serviços não exclusivos de Estado. Esses são serviços que o Estado tem o dever de prestar, e ele tem o dever de prestar diretamente. E o particular, ele tem o poder de prestar, e ele tem o poder de prestar independentemente de delegação. Então, quando eu trato de um serviço público não exclusivo, estou tratando de um serviço que tem o dever de prestação pelo Estado, mas o poder de prestação pelo particular. Saúde, educação, assistência, são serviços que o particular pode prestar sem necessidade de delegação, né? Se você quiser abrir uma escola, um hospital, tem que ter uma autorização, mas é poder de polícia. Essa autorização é fiscalização do Estado, não é delegação. Na verdade, esses serviços públicos não exclusivos, eles não são delegados. Eles são prestados pelo Estado sem a necessidade de delegação. Então a ideia é de que esse serviço público não exclusivo, ele é prestado pelo Estado diretamente e ele pode ser prestado pelo particular sem desonerar o Estado. A administração não pode dizer que não vai abrir escola pública porque já tem muita escola privada boa. Porque o particular, ele atua por iniciativa própria. Ele não atua por delegação estatal. Não é uma prestação indireta pelo Estado. Por isso, pessoal,
Esse serviço público não exclusivo prestado por um particular, a gente costuma dizer que é serviço de relevância pública ou serviço de utilidade pública. Ele não é um serviço público propriamente dito. A gente chama também de serviço público impróprio, tá? Então, toda vez que você tiver um serviço público não exclusivo prestado por um particular, ele não é serviço público, porque não há o elemento subjetivo, que é a prestação pelo Estado. Então, é um serviço de relevância pública. Saúde é serviço público, se o Estado prestar, sim. Se o particular prestar, não. Serviço de relevância pública. Ok? Maravilha. Me dá um minuto que eu volto para a gente falar já de delegação e começar a entrar nas espécies de concessão.